B1 ao B8 e o grupo B1 e o B2, que são, o resultado aqui é a combinação do grupo que estava aí, o Rolim de Moura e o Itapuense. Fica assim, o Rolim de Moura vai ficar no grupo 1, é jogo único, não tem, aliás, jogo de ida e volta, né? O Rolim de Moura foi o segundo colocado do seu grupo, o grupo A1, e joga o primeiro jogo em casa, contra a equipe do Planalto de Goiás, que foi o primeiro colocado do grupo A2. Então, o primeiro jogo é no Caçolão e decide a classificação para a terceira fase, jogando lá em Goiás. No grupo B, o Peñarol, que foi o primeiro colocado do grupo A, com 15 pontos, vai enfrentar a equipe do Pantanal do Mato Grosso do Sul. O Pantanal foi o segundo colocado do grupo A1. O Peñarol decide em casa. O primeiro jogo lá em Campo Grande e o segundo jogo lá em Itacoatiara, no interior do Amazonas, que é a casa do Peñarol, as Leoas da Velha Serpa. É assim que é conhecido o Peñarol feminino lá no interior do Amazonas. As datas não foi divulgada ainda pela Confederação Brasileira de Futebol, mas na tabela detalhada que foi divulgada anteriormente, as datas para esses dois jogos de ida e volta estão programados, marcados para o dia 16, que é um sábado, e dia 30, agora de maio. 16 e 30, só falta a Confederação Brasileira de Futebol divulgar as datas e horários e definir, né? Oficializar também os locais para esses jogos da segunda fase. Passando dessa fase, as equipes vão sobrar só 8. Você vai entrar aí ficando entre os 8 melhores desta competição. E o Rolim de Moura é o representante de Rondônia, o representante de Rolim de Moura, e vai em busca desse resultado, vai em busca dessa classificação diante da equipe do Planalto de Goiás. Tem muita equipe feminina hoje no Brasil, que eu não sabia nem que existia, viu? E com esse advento, com essa situação de trazer aí o futebol feminino, tem muitas equipes, que nem essa equipe do Planalto mesmo, várias outras equipes de outros estados, que se filiaram às federações para disputar essas competições, principalmente competições nacionais. Quem não tem interesse em estar disputando uma competição nacional, né? Então é isso que a gente temos aqui do futebol do brasileiro feminino A3, com exclusividade do programa Show de Esporte. Bom, Pisqueira, diante de tudo isso, a gente está vendo aqui o futebol feminino de campo. E hoje, como é que está a situação do feminino no futsal? O que a Federação de Futsal, ela nessa... Você já está com quantos anos na frente da federação? Eu estou com 3 anos à frente da federação. Já falta um ano para seu primeiro mandato se encerrar. Isso. Falta um ano ainda pra gente. E já rendeu muita coisa. Já rendeu bastante coisa. Eu falei no início aquela questão do entubamento na UTI, né? Você pegou ela mais ou menos dessa forma, né? Entubada já na UTI, né? Entubada. A gente pegou ela entubada, né? Claro que hoje a gente ainda não está 100% que queria estar o futsal, mas hoje a gente vê que, né, a gente fez um trabalho de plantar uma sementinha. Então, entramos porque a gente realmente era apaixonado pela modalidade. Então, se a gente não fosse apaixonado, tenho certeza que a gente já tinha desistido há muito tempo. Mas como a gente quer deixar um legado, então é de suma importância a gente dar continuidade aí nesse trabalho para render outros frutos lá na frente, né? Grandes frutos, na verdade. E não é um leigo que está à frente da Federação de Futsal do Estado de Rondônia. O Emerson Pisquila, inclusive com esse nome de Pisquila, ele foi reconhecido e conhecido, não só a nível de estado, nacional também, como goleiro de futsal, né? Correto. Igual o outro, eu chamo goleiro de doido, né? Igual o doido do Leonel, né? Sim, o Leonel também tem uma história grande, belíssima no futsal, né? A gente antes era goleiro do futsal, depois a gente se tornou presidente do clube e aí assumimos aí a federação como presidente aí da entidade. Então, falando a respeito sobre o feminino, esse ano já tivemos até o estadual sub-15 e sub-17 feminino, onde foi lá em Ji-Paraná, e a Associação Atlético Colorado, ela foi campeão aí
nas duas modalidades, tanto na categoria sub-15 quanto na categoria sub-17. Iremos fazer ainda as categorias sub-13 e também o adulto feminino. Então, é de suma importância a gente começar pela base no feminino, porque, né, a gente vê que o tempo está passando, os clubes adultos, eles estão se acabando, na verdade, né? Tem aí 3, 4 clubes aí femininos. Então, a gente fortalecendo a base, com certeza irá surgir aí novas equipes no futuro aí, que principalmente quem joga até o sub-17, aí depois vai para o adulto, e aí a gente teremos mais equipes para estar participando. E a Federação de Futsal do Estado de Rondônia, que é afiliada à Confederação Brasileira de Futsal, e a Confederação Brasileira de Futsal é filiada à FIFA. Correto. E com isso a FIFA hoje, a orientação, o que eles estão trabalhando é justamente nesse fortalecimento e exigindo que as confederações e federações organizem competições da categoria, da modalidade que é o feminino. Isso, nessa categoria, né? Nas categorias de base, que é de suma importância, principalmente, né? Porque, quer queira ou não, a gente está pensando no futuro. E não tem como a gente pensar no futuro se a gente não começar a iniciar as competições da base, principalmente do feminino. Essa categoria sub-15, sub-17 ainda não tem vaga em competições nacionais, ou já tem? Tem vaga em competições nacionais. Então, Colorado vai para uma competição nacional. E o ano passado também fizemos essa, quem foi o campeão foi lá da equipe de Rolim de Moura, Nova Estrela, né? Foi campeão do sub-15 e do sub-17, que eles já estão com essa vaga. Lembrando que essa vaga, ela só acontece se tiver um estado que queira sediar essa competição. Então, quando tem um sediante de primeiro, quem for os campeões estaduais dos seus estados, é onde eles conseguem estar participando dessa competição. É justamente o que a gente vai falar daqui a pouco, que são as competições de nível adulto, onde você tem a parceria com prefeituras, dos municípios, e ela fala assim, eu quero fazer a competição aqui na minha cidade. E aí, ela passa por um processo de regimento, vai para a Confederação Brasileira e sendo acatado, sendo aprovado, ela é a opção para receber a competição. A competição de nível nacional em seu município. Beleza, Wilson. Então, começando, e o masculino? Já que a gente falou da base e do feminino, e a base masculina? Então, que hoje a federação já tem de concreto. Então, a base do masculino a gente tem trabalhado nos anos anteriores, né? Nas categorias sub-9, 11, 13, 15, 17 e 19. Todas essas modalidades fizemos no ano passado. Esse ano a gente já vai iniciar aí em junho, nesse feriadão que vai ter aí no dia 4 até o dia 7. Nós iremos finalizar o sub-15 e sub-17 também de base, né? E em seguida a gente vai, né, entrar em reunião ainda com os presidentes de clubes, né? Para ver uma data benéfica para todos, para fazer o sub-9, sub-11 e também o sub-13 na categoria de base. Tem facilidade, digamos assim, qual a categoria mais fácil de se trabalhar nesse sentido? Se é que tem facilidade. Não tem facilidade, cada categoria tem as suas particularidades, né? Então hoje, né, a gente gosta de fomentar muito a base, mas a base hoje tem um problema muito grande que se chama pais. Essa é a realidade do nosso estado. Não só no futsal, não, viu? Não é só no futsal. Então, no futsal. No futebol inteiro, meu. Cara, os pais querem forçar os filhos a ser jogador, né? E aí ele vai para a beira do campo. E é por isso que muitos, e eu falo isso, repito, e ninguém vai me contrariar, dizer que é o contrário. Isso porque eu já acompanhei, já vi, já trabalhei nessa situação. Quando pais levam seu filho lá para São Paulo, Paraná, qualquer outro estado, ele entrega na porta do CT, ele entrega na porta do centro de treinamento, ele não entra. Aqui não, o pai vai para a beira do campo e ele vira o treinador do filho e ainda fica xingando os filhos dos outros, que estão no mesmo nível, que estão na mesma situação do filho dele. Ou seja, querendo se tornar um jogador, seja de futsal ou de futebol. É isso que acontece? É isso que acontece, né? Então,
E é tão legal, né? É prazeroso você ver uma criança fazer um gol, sair gritando, alegre, feliz, né? Nós damos a plaquinha de craque do jogo, né? E fica muito feliz de receber até para isso. Um pai fala, ei, mas por que ele foi o melhor? Não, foi o meu filho que foi o melhor, foi isso, foi aquilo. Então assim, você vê cada coisa absurda na beira da quadra, né? Quando a gente se trata da base. A base, ela tá ali, né? Pra gente promover aquele evento, para dar aquela, né, alegria pra molecada. Ali é uma ação ali social para o moleque, né? Ele sair na frente, se desenvolver. Se ele não se tornar um jogador, ele vai se tornar um cidadão. Cidadão de bem. Mas quando se fala hoje nessa palavra, se não é as escolinhas de futebol, principalmente, aqui se forma o jogador, se não se torna, se forma um cidadão. Eu já digo o contrário. Ele pode não se formar um jogador, mas também ele não vai se formar um cidadão de ouvir tanto palavrão e ver como é o comportamento dos pais, que era quem deveria dar exemplo. Dar exemplo. E a gente, né, fica triste com tudo isso, claro, porque é uma modalidade que a gente, né, gosta de fazer. A gente vê a molecada sorrindo, né, alegre, chora, mas faz parte do espetáculo. Então a gente fica triste nesse caso. Então, por isso, já pensando, né, até mesmo através do Estatuto do Torcedor, a gente, né, mostrando a preocupação nisso. A gente tem hoje o nosso Tribunal de Desporto, né, de Justiça, do nosso TSTJD, onde pode estar atuando e cada vez mais a gente melhorando nessa parte, né, porque através de pais que não queiram, né, participar, e quando participar dessa forma espontânea, ele vai ter que se retirar até mesmo para o jurídico lá para ver de forma que, né, que seja bom para os atletas, não no caso aí dos pais. Inclusive o próprio filho dele. Inclusive o filho dele. Bom, a gente já falou da base do feminino, já falamos da base do masculino. Daqui a pouquinho, para realizar essas competições, a gente já sabe que tem umas dificuldades, umas particularidades. Tem. Na volta do nosso retorno, a gente vai falar mais sobre o futebol aqui, a Copa Norte. Né? Tem um representante, o Porto Velho, que está na semifinal. Quarta-feira decide a vaga para a final do campeonato da Copa Norte. Tem o nome do treinador, praticamente já está definido, só que disse que vai ser apresentado na quarta-feira, mas eu já tenho, inclusive, o nome e vou trazer todo o currículo desse treinador. A fonte que me passou é uma fonte segura, só que ainda ele disse, olha, eu não posso garantir 100% de oficialização, mas que está bem encaminhado, que pode ser, pode. Então eu vou conseguir entender que é ele mesmo. Uhum. Até porque eu já tive contato com ele em 2019, esse treinador, quando eu estava no Real Ariquemes. Então, é uma pessoa que, na época, ele tinha vontade de vir treinar um clube aqui no estado de Rondônia. Chegou a grande oportunidade dele. Mas depois do intervalo, a gente fala sobre tudo isso e eu quero saber das parcerias, porque é muita competição e não se faz ela sem ter parcerias do município e do governo. Vamos no intervalo, Josimar? Daqui a pouquinho a gente volta trazendo todas essas informações. Ficou bom essa primeira parte? Olá, meu amigo e cliente que chega agora. Pra quem vai construir ou quer reformar, a Madeireira Novo Horizonte é a sua hora, o lugar certo onde o sonho vai brotar. Se precisa de tábua ou de ripa na mão, ou madeira de escoramento pro seu chão, temos a base forte pra sua estrutura, qualidade que dura e traz segurança pura. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga, o caibro, da prancha, portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Para começar e concluir o seu projeto, portas de compensado e mista pro teto, o madeirite firme que não te deixa na mão.
Na rua Petrolina 10.525 o chão. Tem prego dobradiça e a fechadura também. Parafusos pra telha que te fazem o bem. Caixa d'água robusta e telha de qualidade, pra cobrir sua vida com total liberdade. Na Novo Horizonte o trabalho acontece. Quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Não deixe pra amanhã o que se pode comprar. Coluna e treliça prontas pra levantar. Faça seu orçamento, ligue agora pro telefone 99260-255, o nome. É confiança que se constrói com suor e verdade. A melhor madeira de toda essa cidade. Na rua Petrolina te esperamos chegar, com tudo que a sua obra vai precisar. Madeireira Novo Horizonte, parceria de fé, levantando o Brasil e mantendo o povo de pé. Sua empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2473. Ueda Artes. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à Indústria de Polpas Zanata. É aqui, na Indústria de Polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que Polpas, 3214-3030, 3219-0844, 99986-3575 e 99275-6617. A Indústria de Polpas Zanata está em 3 endereços, na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 69 99292 4945. Já estamos de volta aqui com o seu programa Show de Esporte pela Rota Musical Brasil, a Rota para o Sucesso. Hoje é segunda-feira, dia 26, aliás, 4 de maio, que é terra linda. Não adianta os carrinhos não, os burrinhos não, meu filho. Já estamos quase no meio do ano novamente, viu, rapaz? E vamos falar agora de Copa Norte, semifinal da Copa Norte de futebol. E a semifinal teremos aí, ó, quarta-feira, jogo único, é o grupo aqui do Norte. O Nacional vai receber a equipe do Porto Velho lá no estádio, na Arena Amazônia, na Arena da Amazônia, na próxima quarta-feira, jogo com início às 20 horas.
empate leva a decisão para as cobranças de pênalti. A outra semifinal é Águia de Marabá contra o Paysandu. O Águia, que também foi o primeiro colocado desse grupo, o Porto Velho foi o segundo colocado, e o Nacional foi o líder isolado lá, e o Paysandu foi o segundo colocado do outro grupo. Então, Paysandu, aqui, ó, um paraense vai morrer. O paraense não vai para a final da competição. Ou Águia ou Paysandu. E o Paysandu, depois da lapada que tomou de 7 do Nacional, engrossou o gogó e falou: nós vamos agora também olhar para a Copa Norte, até por a Copa Verde, né? E aí é a Copa Verde que regionaliza as duas competições. Copa Norte e Copa Centro-Oeste, os dois campeões vão decidir o título da Copa Verde. E essa Copa Verde, daqui a pouco eu vou falar, tem algo sendo projetado, discutido entre CBF e Conmebol para uma Copa Sul-Americana continental, que envolve os países aqui, Colômbia, Peru, Bolívia, né, Venezuela, e aí entra o campeão da Copa Verde. Já imaginou? Agora, vamos colocar aqui que Rondônia, Porto Velho, seja o campeão da Copa Norte. E essa competição seja oficializada. Jogar onde? Vai jogar onde? Esse é um problema. Porque a Conmebol, ela não vai aceitar o Aloysio Ferreira na Copa Norte. Ela não vai aceitar o Caçolão na competição internacional. Mas vamos esperar, porque ainda é uma proposta da CBF, está sendo discutida, uma Conmebol para criar essa Copa. Né? Essa Copa mais regionalizada aqui da Amazônia continental. Bom, como eu já falei, Nacional e Porto Velho ainda sem técnico, porque no último final de semana, no empate contra o Independência lá no Acre, logo após o jogo, a diretoria do Porto Velho anunciou a saída do Paulo Eduardo. Se é uma questão de comparação, deu certo no Guaporé, tiraram o treinador faltando 2 dias para a semifinal e deu certo. Mas será que vai dar certo no Porto Velho? O treinador é experiente. Pelo nome que eu tenho, a gente vai colocar aqui, é um cara experiente, mas não faz milagre. Primeiro, os jogadores, a equipe tem que assimilar como ele trabalha. E ele tem um esquema de jogo. Vão se assimilar do dia para a noite? Hoje, inclusive, ele estava na estrada. Eu não sei qual era a estrada, se era vindo para Porto Velho, se era indo para a casa dele para já, posteriormente, ou já estava indo para um aeroporto. Mas eu tive um contato e ele falou: eu estou no carro, posteriormente a gente conversa. Beleza. Certo? Não me disse se tinha feito o contrato com o Porto Velho ou não, mas é o nome que 99% pode chegar para assumir o Porto Velho. Só que ele vai assumir, e a diretoria já anunciou que vai apresentar o treinador na quarta-feira. Mas lá no Amazonas, porque o time está lá. Eu não sei como é que vai ser essa apresentação. Vai apresentar para quem? Para qual imprensa? Para a imprensa de Manaus? Estranho, né? Mas pelo nome, pelo menos a gente tem esse nome. Então, essa semifinal, jogo único. E um detalhe, o Porto Velho precisa passar por essa aí, chegar a ser campeão da Copa Norte. Hoje ele só tem 2 opções. Ou fica sem calendário em 2027. Se ele for campeão da Copa Norte, ele tem a vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, sendo campeão da Copa Norte. E vai decidir o título com o campeão do Centro-Oeste para saber quem é o campeão da Copa Verde nesse novo modelo. Se ele não conseguir chegar à final e ser campeão, ele só tem uma outra situação para ter uma competição nacional no ano que vem. É o acesso na Série D. Qual é
a prioridade e o que está se pensando hoje dentro do Porto Velho. Complicado, pesquisa, dessa forma? Isso é complicado, né? Agora tem que fazer acontecer, né? Bom, é milagre? Não sei. Só sei que é assim. E agora tem aquela coisa assim, será? Né? Os pulinhos aí que é muito feinho, né? Tem uns que não nem... Parece que não tem nem junta nas pernas. Não tem um gingado, né? Não tem um gingado. Mas será? Bom, vamos esperar o que vai acontecer na próxima quarta-feira. E o nome do treinador chama-se esse cara. Ele foi campeão ano passado no Espírito Santo, no Rio Branco. É um cara que está na estrada desde 2001. Já trabalhou na maioria dos times do Nordeste. Já trabalhou em São Paulo. E se for ele que a diretoria do Porto Velho venha oficializar, acredito que ele vai oficializar de hoje para amanhã, e se ele for oficializado, é ele que vai treinar o time já na quarta-feira. Acredito dessa forma. Se não, ou ele for para lá, quem vai colocar o time em campo deve ser o auxiliar técnico Felipe Romário, que é quem vinha acompanhando o Paulo Eduardo como auxiliar técnico. Chama-se Rodrigo Fonseca. Vamos ouvir o currículo dele, ele vai falar sobre há quanto tempo ele está na estrada. Solta aí. São desde 2001, né, buscando nosso espaço. Já passei por clubes como Botafogo de Ribeirão Preto, Criciúma, Cruzeiro, Confiança, Itabaiana, Asa de Arapiraca, Campinense. E chegando aqui no próprio Rio Branco, onde nós somos campeões ano passado. E chegamos aqui com muita vontade no Fluminense para procurar fazer um grande trabalho. Isso foi o ano passado, antes dele ir para a equipe do Vitória do Espírito Santo. Não conseguiu êxito com o Fluminense, mas lá no Espírito Santo sagrou-se campeão pelo Rio Branco do Espírito Santo. Então, o nome que 99% está confirmado é o Rodrigo Fonseca. Em 2019, ele queria vir para essa região nossa aqui. Mas naquela época ainda era muito complicado um pouco. Né? E se não for ele, né, a diretoria deve oficializar. Mas eu acredito piamente que é o Rodrigo Fonseca que vai vir para esse jogo da Copa Norte e depois a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Que aí também o Rodrigo vai ter só os jogos de volta para poder classificar o time. Ou seja, eu acredito que classifica, porque a Série B classifica dos 6 de cada grupo, 4 classificam. Só que ele hoje já está, o Porto Velho é o terceiro colocado, a gente vai mostrar daqui a pouco, né, no outro bloco, sobre a questão da Série B. O Galvez está empatado com ele em 7 pontos. E o Independência tem 5. Todo mundo ali pertinho do Porto Velho. Se ele perder mais uma partida, Independência vencer, o Galvez vencer, ele sai da zona de classificação. Complicado, viu? Mas vamos ver, vamos acreditar que tudo dê certo lá pelas bandas da Locomotiva aqui de Rondônia, representante de Rondônia, que é aqui da capital, a equipe do Porto Velho. Continuando aqui com o nosso amigo Pisquilo, presidente da Federação de Futsal do Estado de Rondônia, ele falou de categoria de base, masculino e feminino, né? E a gente falou, eu falei das dificuldades, né, para fazer essas competições, e agora a gente vai entrar naquela parte do adulto profissional, né? Você também tem muitas competições no adulto. Quais são as competições anual do calendário da federação? Então, as competições anuais que nós temos no adulto são 2 competições oficiais do estado, né? Que são elas Copa Rondônia, né, que nós estamos indo para a 4ª edição já, e também temos os campeonatos estaduais, que é o que dá a vaga, né, para os campeões, né, representar Rondônia aí nas competições a nível nacionais. Então, esse ano, né, teremos uma competição a mais, que será uma seletiva da Copa Norte. Né? A gente irá fazer uma seletiva. Nós já temos um representante, né, para a Copa Norte, que é o Solimões, que foi o campeão do ano passado, né,
Na verdade, foi os 2 anos anteriores, Solimões foi o campeão estadual. E aí agora, né, a gente vai ter que fazer essa seletiva para ver quem será o outro representante. Porque São o 2 vagas? sediante, ele tem direito a 2 vagas, o sediante. Você falou em sediante, tem 2 vagas, então naturalmente deve acontecer aqui na capital. Tá 90% já para ser aqui na capital. Só falta bater algum martelo em alguns ajustes, de algumas situações para os clubes que está vindo, mas já fizemos o pedido, né? Fomos a única região aí, a única do norte a fazer esse pedido, né? Rondônia. E a gente fica feliz em poder trazer aí, depois de 8 anos, aí, uma competição, né? A nível nacional, que é o que queremos. Além da Copa Norte, esse ano também tem Copa do Brasil aqui em Rondônia. Copa do Brasil. Já tivemos a Copa do Brasil, né, no início do ano, no adulto masculino, que foi a equipe do Vale do Anari, o Jaraguá Futsal, onde representou Rondônia. Né, jogou contra a equipe Sangue de Boi do Amazonas. Lá de Vilhena, né? Não, essa é do Vale do Anari. Ah, Vale do Anari. Vale do Anari. O ano retrasado foi o Deportivo lá de Vilhena, né, que foi em 2023. 2024 foi o Major. E agora 2026 quem representou foi o Jaraguá do Vale do Anari. Então não teve êxito, né, não passou de fase, da primeira fase. E teremos aí o feminino, né? O feminino foi inscrito a equipe Arsenal, que é a atual campeã lá de Paraná, no futsal, na Copa do Brasil, onde elas irão representar aí, né, a equipe do Arsenal, Rondônia aí na Copa do Brasil. Então vai aguardar para ver quais são o estado mais próximo, né? Que é uma competição regionalizada, ela é jogos de ida e volta, e mata-mata, nesse sentido, e aí a gente está aguardando agora para ver quais são as equipes aí que realmente se inscreveu na competição. Uma equipe muito tradicional, que sempre está participando das competições, até internacional, as Dericel, ela é filiada? Filiada à federação, né? O ano retrasado foi o atual campeão estadual, né? Perdeu a final para o Arsenal, para essa equipe de Paraná, que vem muito forte também no feminino. Era um presidente que trabalhava só com a base e aí começou a trabalhar com adulto e teve êxito aí na sua participação aí no estadual adulto e foi campeão, com algumas atletas de Buriti, Ariquemes, outras de Paraná e algumas até que mesmo de Porto Velho. A Libertadores que eles disputaram era promovido através da FIFA ou com aval da CBF, da federação? Nesse caso, eles têm um histórico também no futebol 7, né? Aí no caso no futebol 7, 7, essa participação deles foi no futebol no futebol 7. Perfeito. Né? Para fazer essas competições... Mas é a única, com licença, é a única equipe feminina, né? Não só feminina, né? Do adulto também, que não teve esse título de competições a nível nacional. Então as Dericel, né, realmente o professor Celestino lá, ele faz um trabalho muito bacana e ele pode dizer que ele é o único que ganhou tanto o Sub-15 quanto o Sub-20 feminino a nível nacional, representando Rondônia e levando o nome a nível nacional. Bacana. Bom, são muitas competições. Para isso tem que haver uma parceria. A federação não tem ginásio, a federação não tem quadra, né? Então precisa de parcerias. Como é que é e como está hoje essas parcerias com o município e o governo para a realização dessas competições, porque são ginásios municipais e estaduais? Hoje eu fico muito feliz, né? Porque a prefeitura tem nos abraçado muito, né? Desde a época, quem era o secretário, o Paulo, né, da Centel, e também através do Cássio, do Hitro. Então, assim, tivemos muito apoio deles na parte de liberação do ginásio para a gente estar fazendo atividade física, né? Fazendo as competições a nível estaduais, né? E a gente fica feliz muito com isso. O Estado também, né, tem nos dado um apoio bacana em fornecer para nós o ginásio Cláudio Coutinho. E lá a gente tem feito algumas competições, né, de estaduais, competições abertas, porque temos também que fazer uma competição aberta. Para quê? Para dar, né, movimento, né? A gente movimentar para os clubes, olha como que é uma competição da federação. Pô, bacana, eu tenho um interesse em me filiar. Como que eu faço? Vou ter que filiar, e a gente passa para eles todos, né, quais são os regimentos, né, da federação. E com isso a gente vai realizando todas essas competições aí. A federação tem hoje quantos clubes filiados envolvendo todas as categorias? Porque nem todos os clubes
tem todas as categorias. Uhum. Então, tem algumas que são específicas em categorias. Hoje, quantos clubes têm filiado da base até o adulto? Hoje nós somos, né, os filiados são 28 equipes, né? São algumas, que nem o senhor falou, só joga base, outras são feminino, outras só o adulto, né? Mas agora, através, né, de uma assembleia geral que tivemos com os clubes, né, onde a gente vai colocar na próxima pauta, é que os clubes, né, eles serão necessários a colocar por obrigatoriedade uma equipe de base, né? Já colocamos em algumas situações para ser o feminino, mas eles optaram para colocar a base, então a Assembleia ela é soberana, então a gente tem que respeitar a vontade dos presidentes de clubes. Perfeito. E, além disso, hoje a arbitragem, eu vi que você já trouxe várias vezes aqui e também fora a questão de atualização de arbitragem, cursos de arbitragem. Como é que está essa situação hoje? Olha, a arbitragem hoje, né, nós estamos aí com 68 árbitros em todo o estado de Rondônia, né? Então, é algo que a gente tem se preocupado muito, né, com a nossa arbitragem do estado. Então, a gente, né, agora recentemente, a gente trouxe aí o diretor da Confederação Brasileira de Futsal, que é o Paraguaçu Fish, né? Onde, né, a gente ficamos por 2 dias fazendo alguma atualização das regras, onde teve mudanças de ano para ano, ela se muda as regras, né? Então, temos algumas alterações e aí é de suma importância a arbitragem ela acompanhar, né? Ela acompanhando, passando, né, para os clubes que teve alteração e que no jogo, né, não só aqui, como for participar representando a nível nacional, com certeza vai seguir o mesmo parâmetro e a atualização no ano vigente da Federação e da Confederação e FIFA, né, que a gente vem seguindo e acompanhando tudo isso. Você tem conseguido, a diretoria, você junto com a diretoria, tem conseguido fazer todo esse trabalho que há anos não se fazia aqui no estado de Rondônia. Não se fazia, né? Então a gente se preocupa, né? Todo ano está fazendo, porque todo ano muda algo na atualização das regras, né? Então é de suma importância isso, a arbitragem ela conseguir fazer. Que é, né, um apelo meu muito grande que vem há muito tempo, né, de órgãos públicos, né, de nós estarmos se adequando, né. A gente fica triste porque a gente só queria que eles usassem a lei, né. A gente fica triste porque até hoje, se a gente for acompanhar e eles procurar a lei, né, a Lei Geral do Esporte, né, no artigo 202 e 212, onde fala que nós, federações e confederação, né, somos exclusivamente, né, aptos a fazer as competições oficiais, como técnica e institucional. Então a gente fica triste, né, porque alguns órgãos ainda não contratam nós, como federações, para fazer jogos de forma direta. Se existe a lei, o porquê não contratar? Então, já procuramos alguns órgãos, né? Eu posso citar um exemplo para você, um exemplo da SEDUC, né? A gente fica triste às vezes, né? SEDUC eu já acompanhei anos anteriores, inclusive quando eu fiz parte do CONEDEL, que é o Conselho Estadual de Esporte, que inclusive já está quase 3 anos, praticamente uma gestão inteira, 4 anos, sem funcionar, e ninguém quer falar sobre esse assunto do CONEDEL, né? E onde é que entra o CONEDEL nessa situação? É que se olhar a lei, como você bem falou, a Lei Geral do Esporte, e você procurar o que é o certificado de registro de entidade desportiva, nenhuma entidade ou associação que não tenha esse certificado, ela não pode receber verba pública, ela não pode concorrer a licitações de órgão federal, tudo. E Rondônia, pelo menos Rondônia, não vou falar de outros estados, que não me interessa os outros estados, interessa nós aqui, é a única que não tem nenhuma entidade há 3 anos sem esse certificado. Aí criou-se o governo para melhorar, para não deixar as entidades
sem receber essas emendas parlamentares, que ajudam muito, né? O que é que ela fez? Ela criou esse sistema do CISPA. Você tem que se inscrever, você tem que fazer o CISPA, é um monte de documento, é basicamente o mesmo documento do CRED. É o mesmo. Mas por quê? Aí você fala assim, alguém pergunta, mas por que não tem o CRED? Porque quem emite o certificado de registro de entidade desportiva é os conselhos estaduais. No caso aqui, o CONEDEL é uma lei, a Lei 775, certo? Então, como que você vai requerer o seu certificado se não o CONEDEL não está em funcionamento? E de quem é a responsabilidade do CONEDEL funcionar? É da CEJUSEL. É da CEJUSEL. Agora, não sei por que cargas d'água deixaram de colocar o CONEDEL em funcionamento. E isso é ruim para a CEJUSEL ou para quem dirige o órgão. Porque se houver denúncia no Ministério Público que não está acontecendo, uma entidade denunciar que não está recebendo emenda porque não tem o certificado, por alguma situação, eles vão ter que responder ao Ministério Público. É o mesmo caso da SEDUC. A SEDUC hoje ela não contrata federações diretas porque ela quer fazer da forma que ela entende que tem que fazer. E descumpre toda a lei que é para cumprir. Nisso, né, já tem, se a gente lê um pouquinho a lei de licitação, a nova lei, que é a 14133, né, se você ler lá no artigo 74, lá fala sobre isso, né, sobre a inexigibilidade, né, de você, nós somos detentores, né, do futsal, por exemplo, e tem outras federações, como tênis de mesa, entre outras. Eles não podem fazer licitação com empresas particulares que não sejam federações. Eles não podem colocar uma licitação pública ou fazer aquela contratação que eles fazem direta de empresas, a não ser as federações. Se for contratação direta, tem que ser as federações, que são, como você bem diz, as entidades mantenedoras e que são as entidades que regem cada modalidade no seu estado, principalmente aqui em Rondônia. Isso. E a gente fica triste, né? Porque a gente é um trabalho que nós temos fazendo, né? Estamos, na verdade, eu, como outros presidentes de federações, né? Para falar com eles, tem um entendimento que não pode. Eu posso citar um exemplo, a CEJUSEL. A CEJUSEL, ela contrata as federações para fazer o GIR, né? Então, a CEJUSEL, ela contrata de forma direta. Então, a gente fica triste o porquê a SEDUC não contrata de forma direta. Já que existe na lei do esporte 202, no artigo 202 e do 212, que lá fala que nós temos o nosso direito de participar. Alguns anos atrás, de forma direta. Antes do CONEDEL ser, não vou colocar extinto, mas deixou de funcionar, a CEJUSEL teve esse problema de querer contratar empresas, de querer contratar federações com nome de associação que ela abrangia futsal, futebol 7, basquete, vôlei. Ou seja, a arbitragem era dessa associação que representava uma federação, como que uma federação, por exemplo, de futebol de campo, ela tem árbitros, é contratada para fazer a arbitragem de futsal, se os árbitros delas são de futebol. Não existe. E eu não vou longe. Na própria SEDUC, onde você coloca uma licitação de participação, né, esse ano conseguimos derrubar isso com muito empenho dos presidentes. Quando abre a licitação lá na SEDUC, abria o ano passado, até o ano passado era assim, quando ia concorrer às empresas, nós como federações detentoras, a gente não poderia participar. O porquê? Porque no meu estatuto lá fala que eu só posso no futsal. Eu não posso no handball, no basquete. Quando eles abriam a licitação, estava lá, que era coletivo. Então, a gente fica triste e bate na tecla. Hoje existe a possibilidade de fazer contratação direta, tanto pela Lei 14133, a Lei de Licitações, a nova lei, que é só eles cumprir a lei. Eu quero ir mais adiante. Vai lá na Lei do Esporte, artigo 202, 212, que lá está falando que nós somos federações e confederações para que possamos
fazer as modalidades São institucionais aptas a fazer as competições oficiais de cada federação. É só seguir a lei. Mais nada. Mais nada. Que a gente fica triste porque nós fazemos a capacitação da arbitragem. É assim, a empresa pega, ganha uma licitação, depois que ela ganha, ela entra em contato com você. Olha, a gente ganhou, né, a licitação. Você quer pegar por valor X? Ué, como assim? Eu sou empresário no ramo da área automotiva, né? Então, se eu né, vou prestar um serviço para um cliente que no meu KENAI pode, e eu não entendo nada de lanternagem, se o veículo é de lanternagem, o que eu vou fazer? Cara, eu não entendo nada. Eu ligo primeiro para quem? Para o lanterneiro e falo, ô lanterneiro, olha, eu tô com um serviço assim, você faz quanto? Vou te mandar a imagem, ó, como que é? Aí ele vai me falar X. Depois que ele fala X, aí que eu vou falar o meu preço. Mas não, tá totalmente ao contrário. Tá ao inverso. Então a gente fica triste com isso. Não vou puxar o fio da meada aqui, do que você já está falando, porque nós já estamos às 8h07, mas vai ter outras oportunidades. E aquilo que eu falo, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não sou repórter para fazer com chave. Então a gente aqui fala e eu trago a informação para o ouvinte, para o telespectador, eu trago a informação. Né? Se quiserem depois usar do mesmo expediente, do mesmo horário do programa, fica aberto. Agora tem que trazer argumento. Sim. Tem que trazer argumento, tem que trazer prova. Quando você cita que alguns lá da SEDUC, principalmente da SEDUC, fala, não é necessário, a lei permite que a gente faça assim. Então traga a lei e me mostre que aquilo que estão querendo fazer, que o que é para fazer não pode, o que não é para fazer pode. Para isso, existe consultoria jurídica, existe as leis, que são muito claras e específicas nesses sentidos. Então, você tem que trazer argumento para dizer que o que foi falado aqui está errado. Correto. Bom, vamos a mais um intervalo. Na volta a gente destaca a Série D do Campeonato Brasileiro e aí o Esquila fica à vontade para falar do que tem, o que não tem, o que ele quer falar ainda sobre o nosso futsal, o futsal do estado de Rondônia. Meu amigo e cliente que chega agora, pra quem vai construir ou quer reformar, a Madeireira Novo Horizonte é a sua hora, o lugar certo onde o sonho vai brotar. Se precisa de tábua ou de ripa na mão, ou madeira de escoramento pro seu chão, temos a base forte para sua estrutura, qualidade que dura e traz segurança pura. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Para começar e concluir o seu projeto, portas de compensado e mista pro teto, o madeirite firme que não te deixa na mão. Na Rua Petrolina 10.525 o chão tem prego dobradiça e a fechadura também, parafusos pra telha que te fazem o bem, caixa d'água robusta e telha de qualidade, pra cobrir sua vida com total liberdade. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer.
comprar. Coluna e treliça prontas pra levantar. Faça seu orçamento, ligue agora pro telefone 99260-255, o nome. É confiança que se constrói com suor e verdade. A melhor madeira de toda essa cidade. Na Rua Petrolina te esperamos chegar, com tudo que a sua obra vai precisar. Madeireira Novo Horizonte, parceria de fé, levantando o Brasil e mantendo o povo de pé. Sua empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2473. Ueda Artes. Polpa Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à Indústria de Polpas Zanata. É aqui, na Indústria de Polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que Polpas, 3214-3030, 3219-0844, 99986-3575 e 99275-6617. A Indústria de Polpas Zanata está em 3 endereços, na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 69 99292 4945. Foco do programa Show do Esporte na sua rádio e TV, Rota Musical Brasil 100% digital. Você acompanha a programação da Rota Musical também através do aplicativo lá na Play Store. É só baixar o aplicativo da Rota Musical Brasil e acompanhar toda a programação. E toda segunda e toda sexta-feira, 19 horas, você acompanha ao vivo, em tempo real, o programa Show de Esporte. E vamos voltando aqui, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, vamos aos resultados? Está aqui, ó, o resultado do final de semana do grupo A2, que é o grupo que tem aí o Guaporé e o Porto Velho, representante de Rondônia. O Porto Velho empatou lá no Acre com Independência em 1-1 e teve um grande volume de jogo. Daqui a pouco você vai ver os lances, você vai ver que o Porto Velho perdeu muita oportunidade de gol. E aí você fica perguntando, o que está acontecendo? Os jogadores que mais faziam, não desperdiçavam aquele tipo de lance, então agora tem alguma coisa que não está batendo. Tem alguma coisa que não está batendo lá na equipe do Porto Velho. E se não se ajustar, a coisa vai para o beleléu. Aliás, já está indo, porque dispensaram o treinador. A véspera de uma semifinal da Copa Norte. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer. O Araguaína fez 6-0 no Humaitá.
lá em Tocantins. E o Guaporé perdeu a oportunidade de se distanciar na liderança e perdeu a liderança para o Araguaína pelo saldo de gols, empatou em 3-3 com o Galvez. Vamos ver a classificação, como ficou? Vamos ver os lances, vamos ver logo os lances de Galvez e Guaporé. Tá aí, ó, você vai observando ó, as chances que o Guaporé perdeu logo no início do jogo. Agora sai o primeiro gol, né, essa tomada de bola aí. O Will ó, vai se enfiando no meio ali, ó, é ele que toca, faz 1-0 para a equipe do Guaporé. Né? Na sequência, nessa falta aí, a equipe do Galvez empata. Olha a falha do goleirão da equipe do Guaporé. Né? Ó, não se pode com o meu goleirão, ó. Né? Que frango, hein? Frangaço do goleiro do Guaporé. 1-1 o placar. Aí vem aí mais esse lance aí, ó. A bola onde ela bate. Passa rente e bate lá no poste de fora que sustenta a rede. Mais um lance do Guaporé. Criou muito. Né? Nesse lance aí, ó, cabeçada, a bola também passa pertinho. E aí a virada da equipe do Guaporé. Esse lançamento aí, ó, ele dá um tapa para trás e ele faz 2-1 de virada. Né? No outro lance, olha aí, essa cabeçada aí, escanteio. Na cobrança do escanteio, o Guaporé empata. Olha aí, o lançamento, ó, no meio da área, o Lucas empata aí o jogo, 2-2. E ele faz o gol da vitória. Também faz o gol da vitória. Aliás, o terceiro gol, ó, olha o drible. Olha o que é que fez esse jogador da equipe do Galvez. 3-2. E aí veio o empate também da equipe do Guaporé, fazendo 3-3. Esse lance aí, ó. Ele bate cruzado, ó, chega batendo e deixa tudo igual, 3-3. E ainda perde no último minuto, né? No finalzinho do jogo, perde esse gol aí, ó. O Mano, ou é o Casimiro ali, ó. Ó a cabeçada. Erra a cabeçada e o jogo termina em 3-3. Estão perdendo a oportunidade de chegar na frente sem sufoco. Estão deixando de chegar na frente. Vamos ver os lances agora de Independência e Porto Velho. Vamos ver como foi esse jogo. Tá aí na tela para você, ó. Primeiro lance, olha aí os gols que o Porto Velho vai perdendo. Ó. Passou ali na frente, agora o Independência, olha o Independência. Né? Olha essa batida. Ó. Desviou no jogador do Porto Velho, foi para a linha de fundo. Aí o Independência vai, né? Faz esse cruzamento, o jogador cabeceia para fora. Né? Novamente a equipe do Independência. Sergião defendeu. E aí vem a expulsão do zagueiro da equipe, isso com 20 minutos do primeiro tempo. A expulsão do lateral da equipe do Independência. O time do Independência jogou o restante do jogo com 10 homens. Nem assim o Porto Velho conseguiu fazer a diferença. E aí, ó, depois dessa defesa, aí o Independência vai, ó. Olha aí, ó. Cartão amarelo. Sorte do Serjão, essa bola vai explodir no travessão. Tá? Você vai ver aí a cobrança, olha onde essa bola vai. Ó, que chute, viu? Ó, olha na câmera lenta onde essa bola vai. Essa questão desse jogador deitado aí, eu não sei, cara, que invenção é essa? O que eu tô vendo você deitado, eu vou chutar a bola rasteira? Pra mim não faz sentido. Não faz. Depois do Ronaldinho Gaúcho, né? Fez aquele, aí todo mundo deita pra não acontecer mais. O Ronaldinho Gaúcho fez. Aí vem esse lance aí, ó. A bola bate na forquilha, lá na forquilha. Aí vem aí o gol da equipe do Independência. Não sei se o Sergião falhou ou não, mas meio estranha a saída ali, né? 1-0 para a equipe do Independência. Isso, 45 minutos do primeiro tempo, foi para o intervalo vencendo. Né? Aí já é a volta, né? Aí é o gol, ó. Ele sai, volta, fica no meio do caminho, né? E aí vem o segundo tempo, cabeçada, né? Agora o gol do Porto Velho, esse lance aí, ó, Ian, olha que golaço, que golaço, é gol para rever quantas vezes você quiser,
Não tem goleiro, podia jogar luva, voar, fazer o que ele quisesse aí. Esquila foi goleiro. Dá não, né, Esquila? Aí não dá não, aí já era. Aí já era, né? Olha que golaço do Ian. Né? Esse foi o gol do empate da equipe do Porto Velho. Né? Então, 1-1 Independência e Porto Velho, lá no estádio Florestão, no final de semana. Isso foi no sábado, jogo do sábado, gol do Ian. Né? E com esse resultado, o Porto Velho permaneceu na terceira colocação, agora com 7 pontos ganhos. Olha essa batida aí ainda do Independência, ó. E tem um pênalti. Né? Depois desse lance aí, ó, o Independência deixou de ganhar o jogo numa cobrança de pênalti. Ó. Olha esse lance aí dentro da área, ó, onde essa bola passa. Né? Depois tem outro lance, aí é o mesmo. Né? Ó, olha esse lance aí, ó. Ó o quanto de gol que a equipe do Porto Velho tem perdido, né? Tem desperdiçado. Né? Mas esse lance aí, ó. Né? A batida. Xoxa. O goleirão defendeu. E aí vem o pênalti. Já no final do jogo, Sérgio, o goleirão, sai, se atrapalha ali, você vê que ele volta. Se ele sai da área, se era para ser expulso, fiz essa falta fora da área. Mas não, ele vem, ó, ele para. E aí depois ele continua, mas aí é dentro da área, ó, pênalti. O jogador que bateu, ele tinha entrado no jogo há pouco tempo. Mas ele simplesmente olhou para o canto e falou, Sérgio, eu vou cobrar aí, ó. Pegou. Né? E aí o jogo terminou 1-1, foi o placar final de Independência e Sport. A classificação, o Araguaína, 11 pontos ganhos, saldo de gols, 8 gols contra 4 do Guaporé, que é o segundo colocado também com 11. Porto Velho, 7 pontos. Galvez, 7 pontos. A diferença no saldo de gol. E aí é difícil tirar esse saldo de gol, 6 e menos 3. Né? E o Independência está ali na 5ª colocação com 5 pontos. O próximo jogo do Porto Velho é sábado, aqui no final de semana, contra o Independência de volta, já no retorno. Se não conseguir uma vitória diante do Independência, tropeçar no Independência aqui dentro de casa, a coisa vai ficar complicada para o Porto Velho. Né? E o Maitá, que é o saco de pancada, é o time de fazer ponto para os outros, de fazer artilheiro. Né? 5 jogos, 5 derrotas, 7 gols marcados, 18 contra, tem um saldo negativo de 16 gols. Não sei o que esse time está fazendo na Série D do Campeonato Brasileiro, que eu não concordo com um monte de time que foi para 96, mas tem um monte de time aí que não tem responsabilidade nenhuma, nem estrutura para participar da competição. Vamos à 6ª rodada, já os jogos de volta do Campeonato Brasileiro da Série D. Os jogos do final de semana. Sábado, Porto Velho recebe o Independência no Aloysio Ferreira, o Guaporé recebe o Galvez lá no Caçolão e o Maitá recebe em casa a equipe do Araguaína. São os jogos programados para o final de semana, jogos da 6ª rodada, que já faz parte da primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro da Série D. Bom, tá aí um resumo, tá aí todas as informações sobre as competições que os clubes do estado de Rondônia, nossos representantes, estão participando. Bom, a gente está já no finalzinho do programa, Esquila, para a gente encerrar hoje. Você vai voltar aqui outras vezes, porque a gente tem muita coisa para falar ainda sobre o futebol. Quando acontece a Copa do Brasil feminino? Então, ainda não saiu a data, né? Porque a data limite de inscrever para a competição foi sexta-feira, né? Desculpa, foi na quinta-feira, no dia 30 de abril, né? Que finalizou. E aí, nessa semana aí, a gente já vai saber quem foi as equipes que se inscreveram para a competição de cada região, para saber aí quando vai começar. Mas ela está programada para iniciar entre os dias 15, né, entre 1 a 15 de junho, para fazer o jogo de ida e o jogo de volta. Do dia 1º a 15 de junho. Elas são regionalizadas. São regionalizadas. Então, vai saber... Eu já sei, né, por ser da região norte, que na região norte nós fomos o único representante Rondônia que se inscreveu. Então já sabemos que não é aqui próximo. Você quer dizer que é o time ou não? Quer deixar para quando aparecer lá?
O time daqui? Sim. O Arsenal de o Ji-Paraná. Arsenal de Ji-Paraná. Isso, o E é atual por isso campeão que vai estadual ser lá feminino. também, né? Por isso que vai ser lá em Ji-Paraná. E adversário ainda não tem, porque não foi tem, divulgado. Não foi divulgado, mas possivelmente eu creio que vai ser Mato Grosso. Mato Grosso é o mais próximo e eles com certeza sempre vai colocam o regionalizado. feminino. Vai ser regionalizado. Bacana. O que é que você tem mais para acrescentar sobre o futsal, sobre algo que a gente deixou aqui, que eu deixei de questionar e você também quer dar destaque na situação? Eu fico feliz, né, para você, Lima, sempre estar lembrando da gente, né? Você é uma pessoa que sempre tem acompanhado aí a nossa luta no futsal, a nossa luta é uma luta árdua, né? Então a gente fica feliz em saber que tem pessoas que realmente olham pelo esporte e a gente cada vez mais a gente vai buscando, né, aprimoramento, conhecimento técnico, né, para às vezes a gente não tá falando coisas, né, que não sai fora. Que a gente sabe tem gente que acha que sabe tudo. Eu falo que todo dia é um aprendizado novo. Todo dia. Hoje o que nós conversamos, eu aprendi muito de algumas coisas que nós conversamos. Não, eu fico feliz, eu também aprendo cada vez que a gente para um pouco, a gente vai conversando, quando a gente assusta já deu 2 horas, 3 horas, mas é de suma importância isso, né? Pra gente tá tendo esse aprendizado, tá levando os clubes, né? Os clubes estão se fortalecendo e isso a gente fica feliz, porque eles se fortalecendo, eles têm uma competitividade melhor nas competições que a Federação realiza e com isso fortalece para eles representar o estado de Rondônia em competições a nível nacionais. Então nós como federações a gente tem que estar fazendo sempre competições boas, de alto nível, para que eles venham se preparar para participar em competições aí nacionais, levando o nome de Rondônia, que é um sonho meu, né, que deixaria como legado ter uma equipe da região norte, né, do estado de Rondônia ser campeão, por exemplo, da Copa Norte, que tem, né, ou a Taça Brasil, entre outras competições, que seja ela base ou que seja a adulto, tanto feminino quanto masculino. Então, agradecer as portas que vocês têm aberto aqui pra gente, né? Continua aberto. A gente fica feliz, né? E aqui é o espaço do esporte. O programa fala show de esporte. Tira o show e é do esporte. Tamo junto e eu só gratidão aí, vamos pra cima. E uma última pergunta que eu quero te fazer, né? E a gente até discutiu não, trouxe um diálogo, né, para essa situação, porque toda competição, ela quer visibilidade, né? E a gente sabe hoje que tem as leis, principalmente da questão da imprensa, né? E muita gente quer ir, mas não quer atender às normas, ao que a lei manda, e muitas vezes acha que por ser num ginásio público, ele acha que ele tem direito de fazer o que ele quer e do jeito que ele quer. E a Federação de Futsal também vai, a partir de agora, adotar o mesmo sistema da CBF, o mesmo sistema que já é também da Confederação Brasileira de Futebol com relação a credenciamento, né? E, posteriormente, você vai divulgar isso também e levar o conhecimento da imprensa do nosso estado, né? Isso, conforme a gente, né, tem conversado, a gente, né, já tem um modelo, né, da CBFS que é parecido com o da CBF, né? Que você pode já adotar, como você bem disse, nessa Copa do Brasil. Copa do Brasil, Copa Norte, até mesmo a gente pode trazer para as competições estaduais, né, regionalizadas, e onde a gente começa a estruturar um pouco através, né, da imprensa, saber dos jogos, poder entrar, dar credibilidade mais para a federação também nesse quesito. Para que não segurança. E segurança. Porque, como eu te falei, às vezes já aconteceu de eu chegar em alguns jogos no ginásio, chega lá, tá recheado de fotógrafos e pessoas dentro da quadra. E um detalhe, sem credenciamento, que ninguém sabe se é jornalista, se é fotógrafo, o que é que ele é. Ele simplesmente pega um celular, porque hoje a maioria não usa mais as câmeras fotográficas, usa o celular, e pega um celular muito simples. Hoje o cara sai, só é tocar, sai filmando, sai fotografando, faz o que ele quer. Isso. E não é bem assim que a coisa funciona. Não é bem assim. Então, vamos para começar. Dentro da quadra. As quadras não têm espaço dentro ali da quadra de jogo, digamos assim, das linhas de jogo. Principalmente no estado de Rondônia. Exatamente. Né? Que as quadras não têm os tamanhos oficiais, isso, não tem as suas válvulas de escape, né, adequadas para onde vai ficar os fotógrafos. Não tem né? as cabines de imprensa. Cabine de imprensa. Então tem que se organizar e saber entender
que a federação não é chegar lá de qualquer jeito. Não. Além de fazer seu credenciamento, quando chegar lá, a federação, através de seus colaboradores, que eu acredito que você vai adotar o mesmo sistema de supervisor de credenciamento, vai ter lá para receber aquele profissional que foi credenciado, que está credenciado, e levar ele ao local adequado para ele fazer o trabalho dele, que posteriormente ele vai mostrar também daquele trabalho dele e do que está acontecendo no futsal, sem nenhum problema para ambas, nem para o profissional, nem também para a federação. Que fique bom para o profissional e bom para a federação, porque nós precisamos dessa divulgação e ele também precisa desse material, que é o do produto, para levar, né, para divulgar a toda a população aí do estado. A gente fica feliz e com certeza cada passo a gente vai aprendendo, né, vai alinhando algumas coisas. Opa, isso aqui não é bom, isso aqui é interessante. Corta o que não é bom. Não é bom. E fica com aquilo que é errar é humano. Agora, persistir no erro aí já não é mais humano. Aí eu falo que é burrice já. Se não, cai naquela situação. Ó, errar é humano. Permanecer no erro. Bom, chegamos ao final do programa Show do Esporte. Mas não, Pisquila, mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Só isso mesmo. Gratidão. Fique à vontade. Te agradeço pela sua participação. Fico feliz com sua presença aqui. E vamos divulgar mais o futsal. Aqui é a sua casa também, a casa de divulgar o futsal. E qualquer outro presidente de outra federação também que queira mostrar, trazer informações, que queira trazer aqui as informações de sua federação, de sua competição, as portas vão estar sempre abertas aqui no programa Show do Esporte. 20 horas e 33 minutos, passamos 3 minutos, né? Vai cobrar? Brincadeira, meu amigo Josimar. Eu, J. Lima, Josimar Nunes ali na técnica, o homem é o proprietário, é o dono, é tudo. Ele é quem monta isso aqui, viu? Bate escanteio e corre pra cabeça. O homem é fera. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo a você que esteve conosco, agradecendo aqui ao Pisquila, presidente da Federação de Futsal, que nos deu a honra hoje de estar conosco aqui, falando do futsal do estado de Rondônia, que saiu da intubação da UTI para hoje se tornar uma das grandes federações de futsal aqui da região norte, quer dizer, a nível nacional também. Que o trabalho que tem sido feito é caminhando para isso. Um obrigado a você que nos acompanhou em tempo real, muito obrigado. Você que vai nos acompanhar aí posteriormente nas redes sociais, também nosso muito obrigado. Desejando a todos uma feliz semana, hoje é segunda-feira. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até sexta-feira, se Deus quiser. Prontinho. Saúde. Tá bom?